saiu com o título na capa, mas que se chama Da Alma ao Espírito, na sua terceira edição de pequenos exemplares, e que trata deste grande problema da vida humana, que é nós não sabermos bem quem somos nós e o que é o corpo, a alma e o espírito. E então, este livro intitulado Da Alma ao Espírito é uma tentativa em 33 ensaios de partilhar uma certa vivência, certo tipo de conhecimentos que eu fui realizando ao longo dos anos, com os contactos também com civilizações onde este conhecimento da alma e do espírito foi mais mantido, em especial a zona da Índia, onde eu vivi 2 anos e pouco, e que está ainda com vários mestres, com vários seres que têm essa sabedoria de conseguirem distinguir estes 3 níveis que no Ocidente foram-se perdendo. Hoje em dia fala-se muito do corpo e a alma, ou corpo e o espírito, portanto há uma visão dualista e não há a percepção de que nós somos realmente constituídos por um corpo físico que toda a gente conhece, e depois temos o nível da alma, que é a parte das emoções, dos sentimentos, muito mutável, que está em constante movimentação e onde se acumula todo o tipo de informação e todo o tipo de manipulação. Daí a grande necessidade de nós termos muito discernimento, porque de facto o saber ocupa lugar. Não é em vão que nós vemos muita gente que tem esgotamentos cerebrais ou que vai perdendo a sua bússola da verdade, para usarmos a expressão que o filho do Shah Jahan, o construtor do Taj Mahal, Dara Shikoh, que foi um grande mestre do século XVII, escreveu um livro intitulado exatamente A Bússola da Verdade. E essa bússola da verdade significa o quê? Significa que o ser humano, se faz uma tentativa de harmonizar corpo, alma e espírito, vai ficando com a sua orientação mais para o norte. Qual é esse norte? Esse norte é a nossa origem, a origem espiritual, a origem divina, e que tem que ser realizado individualmente, vivencialmente. Não pode ser apenas uma crença, tem que ser realmente uma viagem, um caminho vivo, e é esse caminho que eu, nestes 33 ensaios, intitulei Da Alma ao Espírito. Todos nós estamos a viver bastante na alma, esta alma que é muito influenciada e que leva muita gente, quando tenta fazer silêncio, não conseguir fazer silêncio, não tem essa capacidade de fazer uma espécie de decantação, deixar que venham ao de cima os seus níveis mais profundos. E este trabalho do caminho espiritual é um trabalho exatamente de nós conseguirmos descobrirmos quem somos, para que um dia, quando sairmos do corpo na hora da morte, uma pessoa já esteja mais desperto, mais consciente, mais capaz de se movimentar espiritualmente no mundo espiritual. E isto tem que ser realizado aqui. Eu publiquei 4 livros do Fernando Pessoa, de inéditos, da parte espiritual. Era uma expressão que Fernando Pessoa usava, era talhar o corpo espiritual. Talhar no sentido de nós temos que construir através de uma autoconsciencialização, através dos gestos, dos atos e sobretudo das intenções e aspirações, e de uma forma de autoconsciência. E portanto estarmos mais conscientes dos nossos próprios sentimentos, dos nossos próprios pensamentos, de nós próprios, e obtermos aos poucos a ligação com o nível superior de nós próprios, que é o tal nível do espírito. Este nível do espírito é um nível muito difícil das pessoas chegarem. A maior parte das pessoas não tem experiência do espírito, ainda que se fale muito de espiritismo, e onde se fala muito de canalizações disto e daquilo, mas sabemos que muitas dessas coisas são superficialidades muito grandes e que muitas vezes são mistificações. Portanto, há de facto que fazer um caminho individual dentro de si próprio e obter uma ligação pessoal com o seu espírito
que mais ninguém pode fazer. Só cada um de nós é que tem a sua interioridade. Só cada um de nós é que pode fazer a sua própria salvação, ou se nós quisermos, para usar uma expressão mais correta, realização, ou se quisermos, unificação das forças anímicas. Nós temos que perceber que estamos rodeados de uma série de energias que nos influenciam para isto, para aquilo, recebemos muita informação manipulada, muita informação que, como eu disse no princípio, ocupa o lugar na nossa cabeça e que nos faz perder a tal bússola da verdade. Porque quando nós começamos a receber muita informação incorreta e falsa, nós passamos a ter essa informação dentro de nós e já não temos a intuição a funcionar. Essa intuição, o que é? É um ver direto, um ver do interior, um ver do nosso corpo psicoespiritual. E é isso que todo este tipo de informação, todo este tipo de traumatização que nos faz amolga os corpos invisíveis e não permite que os níveis mais profundos venham ao de cima e, portanto, uma pessoa já não é um espírito, mas é um corpo consumidor, um corpo consumido, um corpo traumatizado, uma alma muito dividida, muito influenciada, muito partida, que é o caso típico dos partidos, dos clubes de futebol, que de facto dividem completamente a sociedade e criam conflitos desnecessários, mas que depois acabam por ocupar os canais de informação durante horas e horas e as pessoas vão recebendo essa lavagem ao cérebro que lhes impede de despertarem a sua consciência mais profunda, a sua consciência espiritual, que é de onde podem vir os valores éticos, os valores de abertura ao mundo espiritual e ao mundo divino, que na maior parte das pessoas não têm. Tenho trabalhado muito o Antero de Quental, tenho uma página no Facebook chamada Antero de Quental Escritor. O Antero de Quental é um homem paradigmático no século XIX dessa procura da ultrapassagem do egoísmo, da separatividade, da ignorância para um nível suprapessoal onde pudesse o interesse geral, o interesse do bem comum ser predominante sobre o sentido egóico, sobre o egoísmo que dilacera todos os seres. Ele procurou isso sobretudo pela filosofia, procurou isso pela poesia e, de certa forma, também com certas intuições espirituais, mas não conseguiu ter uma prática espiritual, não conseguiu ter acesso ao mundo do espírito conscientemente e acabou por se suicidar, acabou por partir, de certa forma, desiludido e não acompanhado pela sua época, e assim foi. Fernando Pessoa, que viverá menos anos ainda que o Antero de Quental, que viverá 49 anos, de 88 a 35, 47 anos, acaba por também ser um homem que tentou muito esta busca do espírito, mas também na época não tinha tantas capacidades como hoje em dia há, porque de facto a Igreja Católica e, no fundo, a oposição à Igreja Católica, de um ponto de vista de sermos mais materialistas, era o que dominava a maior parte dos intelectuais, e a busca que o Fernando Pessoa fez era já uma busca, de certa forma, de um sentido mais profundo, mais espiritual, e que o levou a afirmar, no fim da vida, como sendo um cristão gnóstico iniciado na tradição templária até. Essa afirmação de um cristão gnóstico era de um ser que procurava, através da gnose, a gnose é uma palavra que significa conhecimento em grego, através do conhecimento, procurar a ligação com o seu espírito. E daí que ele tenha afirmado mais de uma vez que a morte era apenas o dobrar de uma esquina, que a vida continuava do outro lado, e escreveu vários textos sobre esse tipo de investigação que ele tentava e que teve quando ele tinha 27 anos, teve as suas experiências de clarividência que ele relata na famosa carta à tia Anica, em que ele conseguiu ver realmente, seja a tal visão etérica ou de um corpo subtil que nós temos, como também no seu olho espiritual ele descreve que via
às vezes, pequenos quadros muito nítidos que apareciam e que é claramente uma visão do olho espiritual. E diz, curiosamente, na carta da primeira separação à Ofélia, ele diz: Ofelinha, eu vou-me separar porque eu tenho uma missão mais importante, tenho que obedecer a mestres que você nem suspeita. E esta é a primeira separação, e diz que estão-lhe a ser despertados os sentidos ocultos. Passados 15 anos, o Fernando Pessoa tem uma outra relação com a Ofélia, relações que não tiveram consequências mais profundas, essa foi só de uns meses, e quando se separa já não vai dizer que tem que obedecer a uma missão dos métodos, mas tem que obedecer a uma missão literária, fazer a sua obra. Ao longo dos anos, Fernando Pessoa foi perdendo essa capacidade que ele tinha tido de ter essas intuições com visão completa, porque deixou também, e através do álcool, e muito em relação a um ambiente que não era o melhor que o envolvia, acabou por perdendo um pouco. Isto o que é que nos deve alertar? Que este caminho da alma e para o espírito foi definido pelo Somerset Maugham no famoso livro O Fio da Navalha como um caminho muito estreito. Não é que tenha que ser tão dramatizado, mas de facto implica que nós estejamos mais atentos e não nos deixamos manipular tanto por esta sociedade que não percebemos como atribui tanto valor, por exemplo, à bola, que é uma coisa absolutamente absurda, ou a outras notícias que acabam por encher a cabeça das pessoas, desfazendo-as completamente da sua dimensão espiritual, da sua dimensão cósmica, em que nós vamos ter que morrer e vamos ter que sair daqui e levamos ou não esses tais sentidos espirituais despertos e a nossa capacidade de evoluirmos mais. E se não o fizermos aqui, bem se podem rezar muitas missas e acender muitas velas, que o trabalho não vai ser tão fácil das pessoas se movimentarem do outro lado. Portanto, este caminho espiritual é um caminho muito importante de ser afirmado, e este título da alma ao espírito é uma tentativa de avisar as pessoas. Nós temos que fazer um certo esforço de volta e meia tentarmos silenciar a nossa mente. A definição de yoga que dá o Patanjali é Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a extinção ou a acalmia das vagas do pensamento, das ondulações do pensamento. E então depois a natureza profunda ou a natureza real começa a vir ao de cima. E é essa nossa identificação com a natureza espiritual que é fundamental, nem que seja por uma questão de sanidade, porque se uma pessoa está só exposta ao que vê na televisão e que é um completo, por exemplo, a BBC para mim significa British Brainwashing Corporations, BBC, e é a fonte que transmite depois para todas as outras média, e de facto está feito para manter as pessoas com a bola, com os campeonatos europeus, com isto, com aquilo, numa constante alienação que vai impedir as pessoas de terem a mente calma. Portanto, uma pessoa senta-se para fazer 10 minutos de meditação e ao fim de 7 minutos desiste porque não consegue, estão sempre a aparecer pensamentos. E portanto as pessoas têm que, pelo menos volta e meia, sentarem-se um bocado, seja ao fim de semana, e tentarem durante meia hora irem respirando psiquicamente e fisicamente. Portanto, aqui o livro fala um bocado disso, não é? Os 33 capítulos têm sobre vários assuntos: o amor, a amizade, a peregrinação, o anjo, o diálogo, o silêncio, a meditação. E ao fazermos essa prática de olhos fechados, nós vamos começando a despertar espiritualmente. Nós começamos a dizer: face a todas estas ondas de alienação e de manipulação, eu quero tomar conta de mim próprio, quero tomar conta do meu ser, do meu pensamento, dos meus sentimentos. E durante meia hora nós, ao contrário da maior parte das pessoas, estamos a tentar afirmar essa ligação com o espírito e sermos nós próprios a despertarmos os nossos sentidos espirituais, despertarmos a nossa aspiração de ligação espiritual e divina. E isto faz com uma certa
persistência, é evidente, as pessoas têm que ter calma para constantemente serem apanhadas por pensamentos posterior e depois voltarem a uma respiração que vá trazendo não só a energia respiratória, mas também a energia psíquica, porque de facto nós estamos num mundo que não é apenas o que nós vemos, mas tem várias dimensões e portanto quando nós invocamos as energias de amor, ou de paz, ou do Mestre Jesus, ou do Mestre Buda, ou dos Mestres, ou dos Anjos, nós podemos verdadeiramente receber essas energias e, portanto, através da respiração nós estamos a fazer uma respiração psíquica e física. E muitas vezes utilizam-se então certas palavras, certas pequenas orações para tentar concentrar o pensamento, que é chamado os mantras na tradição oriental, ou que aqui no Ocidente se chamavam as jaculatórias, e que pode ser o Om, ou o Om Mani Padme Hum, e portanto são certos sons que têm certas ligações já planetárias e cósmicas e dentro de si próprios e que ao serem pronunciados criam uma certa cristalização e um certo desabrochar dessas forças em nós e acabam por afastar essas distrações que nós estávamos a ter. E então, quem vai fazendo isto vai começando a perceber, a sentir e a ver essa dimensão espiritual que é a fundamental, que é uma dimensão de luz, ou seja, nós, quando começamos a praticar espiritualmente, nós começamos a ver com o olho espiritual. Nós temos um olho espiritual, temos um coração espiritual, temos o centro da cabeça, temos outros centros, mas sobretudo estes são muito importantes de serem despertados e facilmente qualquer pessoa praticante pode ter experiências súbitas de estados de amor ou de paz muito grande que brotam do seu interior, ou pode o seu olho espiritual começar a revelar essa luz ou ter experiências de visão, seja para grandes distâncias, seja basicamente seres espirituais ou dimensões do cosmos espiritual. E é esta prática que é também acompanhada de um sentir interior. Portanto, nós temos que começar a sentir-nos mais como corpo espiritual. Não somos apenas um corpo físico, mas temos uma dimensão por dentro e à volta de energia espiritual e que temos que sentir e que podemos sentir. Nós somos feitos de milhares de partículas, de energias que estão, de certa forma, pouco consciencializadas, pouco controladas, pouco orientadas. E o grande trabalho é realmente tomarmos conta disso e depois movimentá-las num sentido de aspiração a Deus, aspiração ao Espírito, aspiração a realizarmos o melhor do que nós podemos fazer aqui na Terra, o melhor da nossa missão, o melhor, e é isso que vai definir o caminho espiritual, o caminho em que nós vamos alargando a consciência. Portanto, uma pessoa vai começando a ter experiências em que sabe que a sua consciência não está só no cérebro. A sua consciência pode atingir uma dimensão muito maior. Uma pessoa pode ter a consciência de repente estar na toda a sala, não é? Não estamos fechados no corpo. Esta mentalidade que criou que o ser humano é apenas o cérebro e que o pensamento e a consciência são apenas um produto do cérebro é uma completa ilusão e é uma grande ilusão, manipulação e ilusão. E é isso que nós temos que lutar um bocadinho, porque de facto há muitas forças materialistas que tentam reduzir o ser humano ao corpo e ao cérebro apenas, quando o corpo e o cérebro são os instrumentos que nós, enquanto alma e espírito, utilizamos aqui na Terra e temos que saber utilizar nesse sentido de restabelecer a ligação com o tal espírito, o famoso mistério do espírito, que é o nível mais elevado. Esse espírito, contudo, foi vivenciado por alguns seres ao longo dos séculos, sobretudo certos místicos. Eu tive já contactos realmente com algumas tradições muito fortes nesta realização, sobretudo a indiana e a persa. Aqui há 4, 5 anos eu estive na Pérsia, no Irão,
fui lá convidado para fazer algumas conferências sobre os místicos persas e sobre os místicos sufis, e ao falar numa das conferências na cidade de Santa de Como, fui questionado por uns estudantes porque é que eu estava a falar de um determinado mestre, Nur Ali Shah. E eu disse, olha, porque eu considero os místicos persas dos mais profundos no seu conhecimento do espírito. E de facto foram homens que no século XII, XIII, XIV, XV fizeram uma síntese muito grande, porque a Pérsia, o Irão, tinha uma tradição zoroástrica, depois recebeu, em 500 e tal, com o encerramento das academias gregas, recebeu os últimos filósofos gregos fechados pelo Justiniano, que foram para o Irão, depois receberam o Islão e, por fim, resolveram desenvolver os seus próprios grandes místicos do amor, como Sadi e Hafiz, e criaram uma religião muito especial, de que depois o xiismo é uma forma já um bocadinho mais religiosa e não tão iniciática, mas que tem também esses aspectos iniciáticos. E os homens disseram-me, sim senhora, muito bem. Quando eu estava a sair, eles vieram a correr ter comigo, e quando eu ia entrar para a mesquita para fazer uma oração com o diretor da universidade, eles captaram para fora, puxaram para fora e disseram-me assim, sabe, nós conhecemos o neto do neto do neto do neto do Nur Ali Shah, você quer conhecê-lo? E eu, antes de fazer esta viagem, me tinha interrogado, será que eu ainda vou encontrar algum mestre vivo dessa tradição? E que tinha deixado no Facebook uma fotografia desse mestre Nur Ali Shah, de um tapete do século XVIII, linda, como minha figura de perfil. Encontrei esses rapazes. E assim foi, no penúltimo dia antes de sair, fui encontrar-me com esse homem de 80 e tal anos, que era o mestre, e que gravei a entrevista com ele, lá me transmitiu também as suas energias, e houve um bom diálogo. E de facto são seres que mantêm essa tradição viva do espírito, e é isso que eu falo. Há uma tradição espiritual portuguesa. Essa tradição espiritual portuguesa, eu tenho feito algumas conferências ligadas com isso, eu tenho até uma página no Facebook que se chama a Tradição Espiritual Portuguesa e os seus elos, e um dos homens que falou nisso foi o Fernando Pessoa, foi o Antero de Quental, e um escritor menos conhecido, mas que temos agora falado, eu e um neto dele, que é o Guilherme Santa Rita, que falava também nessa tradição espiritual portuguesa como sendo transmitida sobretudo pelos poetas. Os poetas que, ao serem decorados pelas mães, as mães transmitiam aos filhos essas energias que depois iam modelar as almas e as forças dele. E eu, quando estive na Pérsia, de facto encontrei centenas de pessoas que sabiam de cor os poetas, o Sadi e o Hafiz. Estive nos túmulos deles, eram dezenas das pessoas que chegavam e que recitavam. E eu pergunto-me aqui em Portugal, quantas pessoas é que hoje em dia ainda sabem os nossos grandes poetas, ou não sabem antes os nomes dos jogadores da seleção de futebol, etc. E, portanto, acho que há uma responsabilidade muito grande de mantermos esta tradição espiritual portuguesa, que é transmitida pelos poetas e pelos seres que fazem o caminho espiritual mais profundo e que, nas suas meditações, estabelecem ligação com esta continuidade de seres, com o chamado corpo místico, e que hoje em dia a ciência vai considerando e vai chamando o campo unificado de energia, consciência, informação, ainda que sejam poucas os cientistas que têm mais abertura a isto, mas que se deve referir, sobretudo, Robert Sheldrake, bastante bom, e o Thomas Schaffer, entre eles, que são seres que estão conscientes, de facto, que o ser humano tem a sua dimensão de espírito e que tem uma capacidade de consciência não limitada ao corpo. E é esta a solução importante, que nós somos espíritos, nós somos centelhas espirituais. O espírito é uma centelha, é uma estrela. Cada um de nós tem esse nível, e depois tem a sua alma de pensamentos e de sentimentos e de atos que vão colorindo-a, atingindo-a, e depois temos este corpo. E é neste corpo que nós temos que conseguir ir, através das nossas práticas, de uma vida justa, de uma vida ética, irmos conseguindo desenvolver este corpo espiritual com o qual sairemos quando chegar a hora
de partirmos daqui e que devemos sair conscientemente. Em vez de estarmos, como a maior parte das pessoas estão a passar o tempo nos jardins, cheios de medo, a bloquearem uma pirâmide de evolução, se nós estivermos mais conscientes, quando chegar a hora da morte, limitamos, saímos do corpo conscientemente. Tal como, por exemplo, Paramahansa Yogananda, um mestre bom, os primeiros a vir para o Ocidente nos Estados Unidos, fez diante de centenas de pessoas, num jantar de homenagem ao embaixador da Índia, em 1953, em que ele já tinha avisado 1 ou 2 discípulos e, no fim do discurso, dá uma volta sobre si próprio, cumprimenta as pessoas e sai do corpo em frente a todas as pessoas. É nesse sentido que nós temos que aprofundar mais o conhecimento espiritual, até para tomarmos posições sobre muitas questões deste mundo e desta sociedade moderna que, de facto, como o meu irmão já falou, ao ser regida por uma classe política que em 70 ou 80% dos casos não tem uma capacidade espiritual, nem uma capacidade ética, nem uma capacidade cultural grande, acabam por ser manipulados por interesses monetários, interesses de armamentos, por grandes lobbies, por grandes imperialismos, e nós estamos a ver o estado em que está a civilização e o estado em que o Médio Oriente se tornou, e o Norte da África, e como a Europa acabou por ser completamente destruída, de certa forma, por todo este conflito criado, de certa forma, pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, por Israel, que tinham interesse, no fundo, quase que podemos dizer, em diminuir a qualidade e a harmonia que havia na Europa e naqueles próprios povos. Portanto, há que termos muita atenção, tentarmos, ao mesmo tempo, fazer este trabalho espiritual, mas não nos deixarmos manipular demasiado, nem ficarmos indiferentes à sorte dos nossos irmãos e irmãs que vivem nos vários povos, já que estamos todos ligados e temos que partilhar esta mesma terra e esta mesma origem espiritual que nos une a todos e que tem, de facto, uma paternidade e maternidade divina e primordial e que tem que ser realizada dentro de nós. Daí que a saudação indiana, Namaskar, não é? Que pode ser traduzida a divindade que está em mim, saúde à divindade que está aqui. E eu faço isso para terminar esta alocução. Muito obrigado.